Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação e gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre regência nominal. Vocês viram na unidade anterior a respeito da regência verbal, né? Vocês lembram que a regência verbal se trata da relação entre o verbo e seu complemento, tá? E agora veremos o que é a regência nominal. Então, de início aí nós temos a leitura de uma tirinha. No primeiro quadrinho diz assim: Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma campanha? Menino maluquinho chega falando, né? Vamos fazer uma campanha? O coleguinha dele fala: Vamos, de quê? Menino maluquinho, sei lá, eu já dei uma ideia, agora você dá outra. Ah, vai ser uma campanha de doação de ideias? Então eu tenho aí uma expressão, né? A expressão doação de ideias. Eu tenho a palavra doação, a doação, ela é classificada, essa palavra doação é classificada gramaticalmente como substantivo, tá? Mas mesmo sendo um substantivo, ela necessita de um complemento, tá? Quem faz doação, ele faz doação de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, gente, eu fiz doação. De que, professora, que a senhora fez? Doação de quê? Então, no caso aí, doação de quê? Doação de ideias. Vocês perceberam também que entre o complemento aí eu tenho uma preposição, a preposição de, e ideias aí é o complemento do substantivo, tá? Então, o substantivo doação, essa palavra doação, ela necessita de um complemento. E por necessitar de um complemento, vai haver uma relação, quer dizer, há uma relação entre o substantivo e o seu complemento. E essa relação aí de sentido entre o substantivo, a palavra classificada como substantivo, e o seu complemento é chamado de regência nominal, tá? Assim como há uma relação entre o verbo e o complemento do verbo, lembra que eu falei para vocês, eu expliquei para vocês que o verbo, né, o verbo transitivo, ele necessita de um complemento para que tenha sentido completo. E essa relação entre o verbo e o complemento do verbo é chamada de regência verbal. E quando um substantivo ele necessita de um complemento, então a relação de sentido entre o substantivo e o seu complemento já vai ser chamado de regência nominal, tá? Então a regência nominal é a relação entre uma palavra que não seja verbo e o seu complemento, tá? Então, vocês poderão observar que o substantivo doação ele necessita de complemento para ser compreendido na tirinha, para que haja uma melhor compreensão na tirinha. E também vocês viram que alguns verbos eles necessitam de complemento, que são chamados verbos transitivos, né? Verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. E além dos verbos, há substantivos, adjetivos e advérbios que também precisam de complemento. Então, há vários substantivos e adjetivos e advérbios que necessitam de complemento. E a relação entre esse substantivo, esse adjetivo ou esse advérbio e o seu complemento é chamado de regência nominal, tá? Então, a regência verbal, ela trata da relação entre o verbo e os seus complementos, e a regência nominal vai tratar da relação entre palavras, não verbos, né? Ou seja, substantivo ou adjetivo ou advérbio, e seus complementos, ok? Eu tenho aí o exemplo de uma regência de um verbo, do verbo necessitar,
Então, necessitar é verbo. Eu necessito. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Se eu chegar de pessoal, eu necessito. Vocês vão falar, de quê, professora? No caso aí, eu necessito. De quê? De férias. Tá? De férias aí é o complemento do verbo necessitar. E existe a palavra necessidade. Necessidade não é verbo. Mas quem tem necessidade de alguma coisa. Então, a palavra necessidade, mesmo ela não sendo verbo, ela necessita de um complemento. Eu tenho necessidade de quê? De férias, tá? Então, necessidade aí é substantivo, de férias é o complemento do substantivo, e essa relação entre o substantivo e o seu complemento é chamado de regência nominal. Eu tenho aí um quadro de palavras, né, que necessitam de complemento. Todas essas palavras aí, elas necessitam de complemento e elas pedem uma preposição, tá? Por exemplo, essas palavras aí, elas não são verbos, tá? Elas são ou substantivo, ou adjetivo, ou advérbio, e elas necessitam de um complemento e pedem preposição. Quem é acessível a alguma coisa, a algum lugar, tá? Quem é afável com, para com. Quem é adequado a. Quem é agradável a. Quem é ansioso de ou por. Quem é atento a ou em. Quem é capaz de, tá? Ou capaz para. Quem é contemporâneo de. Quem tem cuidado com, ou em, ou de, ou por, né? O rapaz tem cuidado com sua moto, né? Quem é desagradável a. Quem é desejoso de. Quem é devoto de. Quem é disposto a. Quem é fiel a. Quem é impróprio para. Quem é insensível a. Quem tem interesse em ou por. Quem é infiel a. Quem é obediente a. Quem é oposto a. Então, esses palavrinhas aí na frente, né? São preposições. Acessível a é preposição, afável com ou para com. Então, essas preposições aí, cada palavrinha dessa aí, ela vai pedir esse tipo de preposição, tá? Acessível, ela pede a preposição a, somente a preposição a. Agora, já afável, ela pede a preposição com e a locução prepositiva, né? Para com. Quem é adequado pede a preposição a, quem é adequado a alguma coisa, tá? Por exemplo, ele é adequado. Pessoal, ele é adequado. A quê, professora? Né? Ele é atento. Atento a quê? Ele é capaz. Gente, ó, aquele menino ali é capaz. Capaz de quê, professora? Tá? Então, todas essas palavrinhas aí, elas não são verbos, mas elas necessitam de complemento. E por elas necessitarem de complemento, há uma regência, né? Há uma regência entre essas palavras e o complemento, e o seu complemento, né? Entre essas palavras e a expressão que vai complementar o sentido dessas palavras. E essa relação entre uma palavra que não é verbo e o seu complemento é chamado de regência nominal, ok? Bom, o conteúdo a ser explicado é esse, tá? Eu peço que vocês respondam aí as atividades das páginas 231 a 234. Com isso, nós fechamos aí o último conteúdo desse bimestre, tá? Então, respondam direitinho. Na próxima aula eu estarei postando a correção desse exercício aqui também. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Qualquer coisa estarem na plataforma ou no grupo do WhatsApp. E um abraço. Muito obrigada. Até a próxima aula.